mais uma palestrinha para o Sebrae, agora no Distrito Federal. Estou aqui no Galeão. Partindo para Brasília, capital. Aí, como sempre, eu vou passar aqui para ver onde estão vendendo brownies, está bem exposto, como é que estão as vendas. Boa tarde, esse é um livro fora da lata? Fora da lata? É. Tá aqui, ó. Quem passa aqui no Galeão ainda está vendendo. Vou falar com a Rocco para mandar mais. Ó, o que dá? Trabalhar na CDPV aqui, ó. Ajudar a dar palestra, ela sai cheia de brownie na bolsa. Tem que ter um benefício, né? Pô? Já me aturo o dia inteiro. Justamente, para esse cara se pagar. 2005 a gente não tinha essa quantidade de evento que o Sebrae faz para vocês, para o pequeno empreendedor. Em 2005 não tinha nem MEI. Eu lembro que eu dei palestra no meio de 10 anos de MEI. Se eu não me engano, o MEI foi 2010 para 2011, não foi? Que foi criado. Então, quando eu comecei efetivamente em 2005, eu vou contar essa história um pouco mais pra frente, cozinhando na casa dos meus pais, eu não tinha nenhum desses benefícios. Você não tinha internet tão acessível, você não fazia Pix online, você não acessava as contas, você não tinha tanto acesso, até Anvisa, eu tinha que ir na Anvisa para descobrir quais eram as legislações, né? Então, assim, quem começou a empreender hoje, eu já vi que tem um monte de empreendedor aqui, tem empreendedor que tem empresa há 20 anos, 30 anos, 40 anos, então essas pessoas também passaram por esse momento onde você não tinha esse tipo de benefício, mas o empreendedorismo está muito em alta. Está muito em alta e a gente tem muitos benefícios por ser empreendedor hoje que a gente não tinha por ser empreendedor há 20 anos atrás. Então a gente tem que aproveitar esse momento, a gente tem que vir para esses eventos do Sebrae, a gente tem que usar os agentes, porque isso é muito importante, gente. Assim, eu não tive essa oportunidade, estou falando do fundo do meu coração. Eu já quebrei 3 empresas para eu estar podendo falar aqui com vocês hoje, e eu acho que todas as ajudas que eu tive do Sebrae, e durante a pandemia eu quase quebrei. De novo, nada disso eu ia falar aqui, minha palestra não era para trazer esses pontos, mas na pandemia eu quase quebrei. E aí eu levantei o braço e liguei pro Sebrae, eu sou do Rio de Janeiro, né? Liguei pro Sebrae do Rio, que eu tenho super proximidade, e falei, ó, gente, tô mal. Não consigo pagar minhas contas, não consigo. Eu fiquei com muito dinheiro aberto, porque eu vendia para as pessoas pagarem a prazo e tudo mais, então eu tinha 60% do meu faturamento que acabou. E eu tive que demitir 50% da minha equipe, só que demitir 50% da minha equipe, eu não tinha dinheiro para isso, porque demitir era muito caro. Então eu levantei o braço e falei, Sebrae, eu não sei mais o que eu fazer, o que eu faço? E aí o Sebrae mandou, não sei se era um agente, a terminologia era agente, mandou um especialista do Sebrae para me ajudar. Eu consegui uma linha de crédito super maneira com o Sebrae e que me ajudou muito a estar aqui hoje, porque se eles não tivessem me ajudado, eu não sei o que aconteceria. Falo tudo isso não é porque o Sebrae está me contratando, porque eu estou aqui, mas porque sim, de fato, é uma instituição que tenta potencializar o empreendedorismo ao máximo que pode, só que depende da gente. Depende da gente levantar a mão, depende da gente não ser arrogante, porque o empreendedorismo traz arrogância, a gente acha que é dono de tudo, a gente acha que sabe do nosso negócio, que outra pessoa vem dar dica, e aí você não ouve outra pessoa porque o seu negócio é diferente. É importante a gente ser humilde, gente, e levantar o braço e pedir ajuda. Então, assim, os piores momentos que eu tive na minha vida empresarial, eu só saí porque eu tive muita ajuda. Então, gente, obrigado, Sebrae, pelo convite e obrigado por tudo que vocês já fizeram por mim, tá, ao longo desses anos. E vocês, por favor, aproveitem essa oportunidade que vocês têm, como evento como esses, como o Inova, como todos os eventos que eles fazem aqui. Agora, vamos lá, falando mais um pouquinho mal do empreendedorismo, antes de eu começar a falar bem, gente, empreender no Brasil é uma guerra, tá? Esses dados aqui são todos desse ano, do final do ano passado. Então, 60% das empresas do Brasil vão à falência em menos de 5 anos. Isso não é porque não somos tão capacitados assim, isso porque tem um custo do Brasil muito difícil. Por isso que essas ajudas são tão importantes. Então, todo mundo aqui é empreendedor, né, pelo que eu entendi. Ou não? Tem alguém que não seja empreendedor? Todo mundo é empreendedor. Então, a cada 10 de vocês, 6 vão fechar a empresa. E não sou eu que estou dizendo isso, gente. Eu não queria. Eu realmente não queria. Isso são dados. Exame, o Brasil bate recordes de empresas inadimplentes e pedidos de recuperação sobem. Então, assim, a gente está no momento onde você joga contra todos os dados. Todos os dados. Se você abre uma empresa hoje, a chance de você fechar é maior do que de você continuar vivo. E se você continuar vivo, a chance de você ficar endividado é maior do que de você não ficar endividado. Então, assim, a gente entra num jogo basicamente para perder. Quase para perder. E você ainda tem uma outra dificuldade, que é a falta de clareza em determinadas legislações. Então, você abre, para abrir é tudo muito fácil, para fechar é muito mais difícil.
Você contratar um funcionário é muito mais fácil, você demitir um funcionário é muito mais difícil. Então você acaba muitas vezes entrando num jogo que você não tem certeza onde você está se metendo. Você está ali porque você está ali nadando, mas na hora que chega a tempestade, você fala, cara, onde eu tô? Como é que eu volto para a beira? O que eu fiz? Por que eu tô aqui? Então assim, gente, de novo, é muito importante ter ajuda. Eu fui muito arrogante empresarialmente porque eu tive muitas validações muito cedo. Então eu fui na Ana Maria Braga quando eu tinha 18 anos, fui no Luciano Huck com 20, fui garoto Forbes. Isso me trouxe uma arrogância empresarial, onde eu achava que eu tinha conhecimento para resolver todos os problemas que me apareciam pela frente, e o mundo me mostrou que não. O mundo falou, Luiz, legal, você tem certos conhecimentos, você é inteligente, você fez uma coisa muito legal, mas você precisa de ajuda. Então assim, de novo, eu falo aqui, minha empresa tem 100 pessoas hoje, eu falo por 100 pessoas. Eu levo a fama porque a empresa tem o meu nome e tudo mais, mas eu nunca teria chegado aqui sem ajuda. Eu não estaria nesse palco se eu não tivesse ajudado a CDPV, que é a minha agência de palestra, que contrata, que negociou, que tem relacionamento com o Sebrae. Então hoje em dia, um dos meus nortes empresariais é buscar pessoas melhores do que eu. Então assim, se eu estou dando palestra, cara, quem faz isso muito bem? Pô, legal, vou fazer isso. Se eu estou fazendo curso, cara, quem faz isso muito bem? Eu quero me juntar dessa pessoa. A minha empresa, ela acabou durante a pandemia, eu levantei o braço para todas as empresas que eu tinha conhecido ao longo da minha carreira e falei, gente, e aí? Estou precisando de ajuda. Agora, só que, e aí como a arrogância me atrapalhou, né? Porque várias empresas grandes já vieram me procurar para investir na minha empresa. Falou, Luiz, eu quero investir. E aí a minha arrogância falava, não, eu não quero. Não, eu não quero. Aí quando eu precisei na pandemia, eu levantei o braço e muitas delas falavam, agora eu não quero. Você não quis aquela hora, agora eu não quero. E a própria negociação, quando você pede, é de uma forma, mas quando eles vêm, é de outra forma totalmente diferente. Você consegue negociar muito melhor. Que nem você vender um produto. Eu querer vender um produto para você é uma coisa. Agora, você chegar na minha loja e querer comprar um produto é outro poder de barganha que a gente tem, outro poder de negociação.